A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana. Hoje nós queremos trazer a sugestão de 3 dinâmicas importantes para ajudar você a respeito de um assunto valioso, que é a questão da prática da mordomia cristã, especialmente no sentido da mordomia financeira, tá? Então, essa primeira dinâmica, como eu disse, ela tem como objetivo conscientizar os seus alunos de que a entrega dos dízimos e ofertas é um privilégio e não uma espécie de moeda de troca, tá bom? Então, o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de um saquinho ou então uma caixa, certo? Um saquinho de papel ou uma caixa. E você vai colocar dentro do saquinho 3 palavras ou 3 frases, vamos chamar assim, porque tem uma que não é apenas uma palavra. Olha aqui, ó. Primeira palavra, a palavra tudo. Tudo. Segunda palavra, nada. Terceira palavra, uma parte. Certo? Então você vai colocar dentro do saquinho essas 3 palavras, ou vamos chamar de frase, né? Já que tem uma que tem mais de uma palavra. Coloca, tá? E leva para a sua sala. Então você vai pedir para que 3 alunos tire cada uma dessas frases. Então, um tira uma frase, outro tira outra e outro tira a terceira. Então, depois que eles tirarem, você vai fazer a seguinte pergunta: o que você faria se alguém pedisse a você para ofertar tudo o que você tem? Que é justamente a palavra tudo. Quando ele tirar, né, os 3 alunos, você vai se dirigir ao aluno que tirou a palavra tudo e fazer essa pergunta: o que você faria se um líder religioso ou alguém pedisse para você ofertar tudo o que você tem? Em benefício, lógico, de que você ofertando, você teria o dobro ou o triplo ou algo muito maior, muito mais estrondoso. E aí você vai ouvir não somente o aluno que pegou isso, mas os demais alunos que estão ouvindo a pergunta. Em seguida, depois de você ouvir o que eles têm a dizer, você vai repetir a dinâmica do saquinho ou da caixa, né? Pedindo que mais uma vez, né, o aluno que retirou, né, um dos papéis, lógico que são 3 alunos, como eu disse, né? Agora você vai refletir com a palavra uma parte. Uma parte. E aí, o aluno que tirou o papel uma parte, você vai perguntar para ele: o que você faria se alguém pedisse a você para ofertar uma parte do que você tem? E você vai ouvir os seus alunos também a respeito disso. Mais uma vez, você vai se dirigir ao seu aluno, agora aquele que pegou a palavra nada, tá? E perguntar para ele: o que você faria se alguém pedisse a você para não ofertar nada? Não ofertar nada. Quantos argumentam isso? Não dê nada para a igreja não. Na igreja só tem ladrão. Eles não sabem aproveitar, administrar bem o dinheiro que você oferta. Enfim, são muitos argumentos que as pessoas na igreja ouvem a respeito da questão do ofertar e do dízimo. Depois que você ouviu seus alunos a respeito da questão de não ofertar nada, você vai agora trazer uma palavra de conscientização, enfatizando o quê? Que os dízimos e as ofertas, inclusive os votos, né, que eram feitos a Deus lá no Antigo Testamento, jamais eles devem ser ou foram interpretados como uma prática de barganha. Dê tudo, porque se você der tudo,
você vai ter o dobro, vai ter o triplo, vai ter o quíntuplo. Não. Jamais isso ocorreu no Antigo Testamento, quando Deus pedia para alguém ofertar, como muitos querem usar textos do Antigo Testamento para querer validar o que eles estão dizendo e defendendo. Então, essa é a primeira reflexão em cima da palavra tudo, tá? Por quê, gente? Porque a ideia de que Deus nos dará algo em troca se eu lhe der tudo o que eu tenho, né? E é um dever de eu fazer isso, como se fosse uma espécie de obrigação de pagar tudo, né? E muitas vezes quando eu dou, eles conscientizam, inclusive muitos irmãos, de que Deus vai ficar como se fosse uma obrigação de pagar tudo o que nos deve, já que nós demos tudo, porque como dizimista nós nos candidatamos a receber as bênçãos sem medidas, caracteriza sem dúvida uma prática de barganha. E em momento algum da Bíblia e nem do Antigo Testamento nós vemos isso, tá? Nós não vemos isso. Então, o barganhista, ele dá tudo porque ele espera receber algo em troca. E a oferta a Deus, o ofertar a Deus, não deve jamais ser visto como uma barganha. Não. Você não vê nenhum respaldo bíblico para isso. Dá tudo porque ele espera receber algo em troca é antibíblico. Ele condiciona a fé em Deus ao cumprimento dos seus desejos. E isso não é bíblico. Mas Deus, ele não pede tudo. Ele pede apenas uma pequena parte, tá? Que é o segundo papel que você vai refletir, né? Uma parte. Deus pede uma pequena parte do que nós ganhamos. Então não oferecer também nada é sempre mais fácil, mas também não é correto, que é o papel onde tem nada. Muitas pessoas são orientadas a não dar nada na igreja, porque eles têm os líderes como ladrão, como mau administrador, e também não é correto. Então você vai concluir esta dinâmica enfatizando que nós precisamos sempre oferecer a Deus o nosso melhor. E isso exige o quê? Sacrifício. Muitas vezes nós damos o melhor, porque isso implica em sacrifício mesmo. Então esta é a primeira reflexão que você pode fazer com os seus alunos relacionado à questão da barganha, que muitas vezes é vista em muitas igrejas na questão do ofertar a Deus. Então o ofertar a Deus, o trazer o dízimo, não é uma barganha, não. É um ato de gratidão. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou reconhecendo que o que eu tenho também pertence a Deus. E como forma de gratidão, eu devolvo parte do que eu tenho para investir na obra do Senhor. A segunda dinâmica que eu quero trazer para vocês é uma dinâmica bem interessante. Você vai usar para esta dinâmica, pode ser um bolo pequeno numa vasilha, né? Só que esse bolo precisa estar cortado em 10 pedaços. Eu estou aqui com um bolo pudim, muito delicioso. Depois da dinâmica, eu vou me deliciar com esse bolo. Então não precisa você comprar um bolo grande, caro, não. Você só precisa comprar um bolo que dê para você fazer a dinâmica e que seja baratinho mesmo. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é um bolo pudim e é aquele até que tem um furo no meio. Então tem bolos que são pequenos, não precisa ser um bolo grande, pode ser um bolo pequeno, mas que esse bolo você possa dividir ele em 10 partes. 10 partes iguais. Corta no meio, então a metade divide em 5 e a outra metade em 5. Então o que é que você vai fazer? Você vai trazer esse bolo para a sua aula e vai combinar previamente com um aluno ou uma aluna a respeito da dinâmica. Você vai combinar com ele ou com ela, tá? Você vai dizer para este aluno ou esta aluna que em um determinado momento da aula, você, que é professor ou professora, vai dar o bolo
para ele ou para ela. Bolo dividido em 10 partes. Tá? E na frente da classe você vai fazer isso. Só que você vai orientar este aluno ou esta aluna que você, em seguida, depois que você der o bolo, tá? Para o aluno ou para a aluna, você vai pedir um pedaço desse bolo, que está dividido em 10 partes. E você vai combinar com esta aluna, ou com este aluno, que ela vai, ou ele vai negar, não vai dizer não, é meu agora o bolo. Você me deu, então não tenho nada que dá mais nada para você. E aí o que é que vai ocorrer no decorrer da dinâmica? Você vai perguntar para os alunos, gente, tá certo essa atitude dele ou dela? Tá certo? Eu dei o bolo para ela, ou dei o bolo para ele, e esse aluno está me negando me dar um pedaço, o bolo dividido em 10 partes, né? Está me negando dar um pedaço do bolo. E é lógico que os alunos, né, pelo menos se não todos, mas a maioria vai dizer, não, tá errado. Ela deveria dar um pedaço para você. Então você vai mostrar para os alunos que por falta de gratidão e de obediência à palavra de Deus, muitas pessoas também agem da mesma forma. Né? Muitos estão agindo assim da mesma forma. Por quê? Porque Deus nos dá tudo, nos entrega tudo. E o que é que Ele pede de nós? Um pedaço desse tudo, 10%. E muitas vezes a gente diz, não, isso aqui é meu, eu ganhei com o meu suor, com o meu trabalho. Então esse é o comportamento de muita gente, que ao receber tudo de Deus, eles negam uma parte daquilo que eles ganharam, né? Receberam 100 e Deus pede 10. Tá? Então essa dinâmica você pode usar para quem tem a lição da CPAD, inclusive no segundo tópico da lição. Mas você pode trabalhar em outros contextos. Se você está dando estudo, por exemplo, estudo bíblico nos lares, em célula, você pode usar também para conscientizar os seus alunos a respeito do dízimo. Então, uma terceira dinâmica que nós vamos também precisar que você use para conscientizar os seus alunos a respeito da questão da mordomia cristã, de que nós não somos donos de nada, como muitos acham, mas somos apenas mordomo. Você vai usar para esta dinâmica algo bem interessante. E então, gente, você vai precisar, nesta dinâmica, usar uma parábola narrada lá em Lucas, capítulo de número 12, versículos do 42 até o 48. Essa é a primeira coisa que você vai precisar usar. E além disso, você vai precisar também usar um quadro, seja ele branco, um quadro negro, uma caneta ou giz, tá? Então, essa dinâmica você vai usar justamente para afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã, de que nós não somos dono de nada, somos apenas administradores. Então, nessa dinâmica você vai trabalhar com o chamado método de perguntas e respostas. Então você vai escrever as perguntas no quadro de giz. Daqui a pouco eu vou te dizer quais as perguntas que você vai escrever, tá? E depois de você escrever essas perguntas, você vai perguntar, antes de fazer exatamente as perguntas que estão lá no quadro de giz, que eu vou te dizer quais são as perguntas, você vai fazer uma bem especial para introduzir, que não vai ser a do quadro de giz. É uma pergunta introdutória, já que você vai refletir nesta dinâmica a ideia de que nós não somos dono de nada, e sim mordomos. Você vai perguntar o que é um mordomo, qual a ideia que ele tem, os seus alunos, de um mordomo. O que é um mordomo? E aí você vai ouvir o que eles têm a dizer. Em seguida você vai dar uma definição bem clara, principalmente do dicionário de Aurélio, onde diz que a palavra mordomo vem do latim major domo, que significa o criado maior da casa, o administrador dos bens de uma casa. Então, na Bíblia, a função ela aparece diversas vezes como alguém encarregado no lado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras.
Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde a um administrador. Tá? Então, quais são as perguntas que você vai colocar nesta dinâmica? A primeira pergunta que você vai colocar é: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Quem é esse mordomo fiel e prudente? Eu vou colocar logo abaixo aqui na descrição do vídeo tanto as perguntas como as respostas, tá bom? Essa é a primeira pergunta. Quem é esse mordomo fiel e prudente? Segunda pergunta: qual será a recompensa do servo bom? De um bom servo, de um bom mordomo, de um bom administrador. Qual vai ser a recompensa dele? Terceira pergunta: o que acontecerá com o servo infiel ou o mordomo infiel que conhecia a vontade do seu senhor, mas não foi obediente? Isso tirado do versículo 47. E a quarta pergunta é: o que acontecerá com aqueles a quem foi dado a recompensa, né? E, aliás, foi dada a administração de algo. Foi dado para ele a responsabilidade de administrar algo e ele não administrou bem. A quarta pergunta é: o que acontecerá com aqueles a quem muito foi dado? Essa é a quarta pergunta, tá? E então, gente, é muito importante essas perguntas porque essas questões, elas vão ajudar os seus alunos a ter uma compreensão melhor do que significa ser um mordomo e também da responsabilidade da função que nos foi conferida por Jesus. Então, após esses questionamentos, faça uma reflexão sobre a mordomia cristã, explique que os bons mordomos apresentados na Bíblia estão sempre trabalhando ou administrando as casas, as finanças dos seus senhores de uma forma eficiente. Então, um mordomo que não faz o seu trabalho com competência, com eficiência, por mais qualificado que o mordomo seja, se ele não fez um trabalho bem feito, com competência, com eficiência, ele não pode receber o louvor do seu senhor. E também não pode ser escolhido para funções mais importantes e mais elevadas. Então é importante que os seus alunos eles tenham essa ideia de que eles são mordomos e eles precisam exercer essa mordomia com eficiência, com competência, para que eles possam ser louvados por Deus e até mesmo para que eles possam receber funções muito mais importantes dentro da casa de Deus. Espero que essas dinâmicas ajudem você na aplicação do ensino desta semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.